Eu não sabia que existia um teclado magnético com teclas Hall Effect. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Pessoal, a Aco me enviou o Vicus Shine 60. Esse teclado 60% que tem uma coisa muito peculiar. Todas as teclas são de Hall Effect. Acompanha comigo. Então bora conhecer o Shine 60, que é um teclado 60% que tem uma coisa muito bacana e que foi que me atraiu para poder querer fazer esse review. Beleza? Vou explicar para vocês, mas bora abrir aqui pra gente conhecer esse teclado. Achei bacana, né? Que a embalagem veio bem feita, né? Ou seja, o teclado chegou inteiraço aqui pra mim. Bem embalado mesmo, né, galera? Ó, veio no plástico aqui bonitinho. Nossa, legal. Legal. Esse aqui é o Shine 60, né? Foi a Aco que enviou da Vicus. Olha aqui, ó, a marca dele. Eu quis receber ele para fazer review porque ele tem teclas. Gente, que coisa incrível. Tá vendo aqui, ó, Magnet Switch Keyboard. Ele é um teclado magnético com teclas Hall Effect. Que coisa, né? Eu nunca imaginaria que existiria um teclado assim, mas tem um porquê, eu vou explicar para vocês. Então essa aqui é a caixa dele, ó. Bem simples, essa aqui é a versão que veio com switch magnético. Esse amarelinho aqui, eu vou ver como é que é. Aqui tá a lateral da caixa para vocês verem. Tem QR Code aqui para bater também. Aqui tá a autenticação, né, do teclado. Bem bacana a embalagem, né? Bem bacana. Bora abrir para ver. Deslizou pro ladinho. Temos aqui então a caixa. Tem aqui uma travinha que a gente vai tirar. Bora abrir. Nossa, a embalagem vem show, hein? Bem pequenininho, olha. Bem pequenininho. Vou deixar aqui de ladinho. Que ele é um teclado gamer, né, galera? Vem aqui, então, um manual de instruções. Ele tá em inglês também, né? O inglês tá no meio das paradinhas, ó. Então veio um manualzinho aqui explicando como é que você faz para sincronizar. Porque ele é three-way, ou seja, ele funciona por cabo, ele funciona por dongle 2.4 GHz e Bluetooth, né? E pode usar até em 3 dispositivos diferentes. Da hora. Controle de qualidade, que foi quando ele foi testado. Aqui a gente tem outra caixinha. Nessa caixinha deve ter os acessórios. Vamos ver o que tem aqui. Ah, olha só. A gente tem aqui um removedor de keycap. Show, ó. Removedorzinho de metal de keycap. Maneirinho. A gente vai usar. E cabo. Só isso. Aqui não tem mais nada. E a gente tem o cabo USB para o USB-C, né? Legal. Cabinho bacana. Cabinho branco. Show. Mais alguma coisa? Não, não tem mais nada, galera, ó. Mais nada. Cabinho fica aqui. E agora o tecladinho Shine 60. Nossa, que coisa mais linda, galera. Olha isso. As teclas são escritas embaixo, ó. Eu nunca tinha visto isso. Caramba. Não tenho que questionar. Não tem que questionar a qualidade dos caras, né? Nossa, olha isso. Pra jogar isso aqui deve ser maravilhoso. Nossa, usar o mouse aqui, ó. Deve ser maravilhoso. Muito legal. Aqui, ó. Suportezinho a gente tem aqui pra poder colocar no ângulo maior. Tá emborrachado, tem borracha aqui, borracha aqui. E aqui tá o dongle, né? O sensor não. Aqui tá o dongle pra gente poder ligar no computador sem fio. Tem umas coisas incríveis nesse teclado, eu vou mostrar pra vocês. Aqui em cima tem uma barra roxa, olha que bonita. Será que acende isso aqui? E aqui é o lugar para encaixar o cabo USB. Nossa, que bonito, tem até um plástico aqui, ó. Não vou tirar não, vou deixar aqui. Muito bonito. Aqui na lateral a gente tem a chave para ligar, né? 2.5. Nossa, que LED é esse, meu irmão? Nossa, que coisa mais linda, cara. Que isso? Que setup game vai ficar esse... Que isso? Olha esse LED, meu.
Cê é louco! É um LED translúcido. Nossa, que top, cara. O efeito que isso dá visualmente ao vivo é muito bonito. E as teclas também, ó, elas ficam iluminadas pela frente. Então você tá aqui jogando, não tem que estar escrito aqui em cima, real, né? Ela fica ali embaixo, ó. Caramba, que coisa linda. Eu nem sei se tá aparecendo pra vocês aí que o LED é tão brilhante que eu até... Nossa, cara. Que coisa linda. Beleza. Então, teclado 60%, né? Padrão ANSI. E quem joga já sabe como é que isso aqui funciona. Tem teclas que estão suprimidas e a gente faz comandos diferentes aqui para acionar alguns acentos, algumas coisas no português brasileiro, mas dá para usar também. Mas ele não tem as teclas de função aqui em cima, né? Ele não tem as teclas numéricas, ele não tem as setinhas, então é feito para jogar. Mais para jogar do que qualquer outra coisa. Então é isso aqui que vem na caixa. Bora conhecer mais profundamente esse teclado aqui. Então, pessoal, conhecendo com mais cuidado o teclado, ele é um teclado 60% padrão gasket mount e ele tem um plate de alumínio, então dá pra ver, né? Apesar de ser plástico, é robusto, tá, gente? É bem robusto esse teclado aqui. Ele não tem aquela sensação de coisa plástica que não é bem feita, sabe? Um acabamento muito bonito, aquela coisa bem padronizada mesmo e as teclas maravilhosas. Vamos tirar aqui uma keycap pra gente ver ali o switch, que a galera gosta de ver o switch, né? Então, sei lá, vou pegar aqui o H. Usei aqui pra tirar. E a gente tem, então, teclas double shot, PBT, muito legal, ó. Muito bem feito, tá vendo? A qualidade. Caramba. Muito bem feito. Muito legal. E aqui a gente tem o switch. E ali dá pra ver, ó. Tá vendo lá embaixo, ó? O plate é de alumínio, ó. Tá vendo? Bem estável. Fica bem preso o switch, ó. Não balança nem nada. E eles são magnéticos. E o que significa isso? Vou tirar um aqui pra vocês verem. É muito fácil tirar, ó. É só pegar aqui, né, o removedor de keycap, colocar nessa posição aqui embaixo, ó. Tem duas travinhas, você puxa. E, caras, olha que doideira. O switch, ele não tem contato elétrico. Isso aqui são 2 guias de plástico, tá? Ele não tem contato elétrico. O que acontece? Tem um ímã que fica bem aqui no meio e quando você aperta, esse ímã aproxima da placa. A placa também não tem contato elétrico, a gente só vai ver ali o LED, ó. E a gente tem só a guia, né? A gente não tem contato elétrico nenhum. Então, aquele ímã se aproxima da placa e o teclado faz a leitura. Então você tem teclas aqui que funcionam como gatilhos de joystick analógico. Todas as teclas, todas são assim. Isso dá uma vantagem para você, eu vou explicar para você mais adiante. Mas esse aqui é o switch. Eles me mandaram esse aqui que é um switch que não clica. Eu não sei nem qual é a fabricante, é a ACO mesmo, ó. É a ACO mesmo a fabricante, tá vendo? Esse modelo aqui. E tem uma janelinha de LED ali, ó, muito legal ali em cima, ó. Tá dando pra ver? Fica orientado com o LED aqui embaixo. Por isso que acende daquele jeito, cara. Olha como acende. É muito forte o LED. Caramba, é muito forte o LED, ó. Muito lindo. E aí quando você coloca a keycap, ele ilumina bastante. Fica bem forte mesmo, ó. É uma iluminação muito forte. A câmera não deve estar nem pegando as cores direito. Mas é uma iluminação muito forte. Agora isso aqui em cima, galera, olha. Coisa linda essa barra de LED. Caramba, isso aqui é muito louco. Que isso. Muito legal. Bom, esse teclado, galera, tem uma coisa incrível, que é o que me chamou a atenção para fazer o review para vocês. Todas as teclas são Hall Effect. O que significa? Elas são analógicas, então o teclado consegue analisar a pressão que você coloca na tecla. Então, você consegue... Por exemplo, num jogo de FPS competitivo, você consegue fazer o movimento ficar suave ou mais rápido. E determinados jogos ainda permitem que você configure de uma forma que você faça o movimento, por exemplo, um jogo tipo Doom, que você teria que apertar o Shift e o W para poder correr, você simplesmente
vai lá no software do teclado, porque ele tem um software, né? E nesse software você consegue fazer a tecla responder como se você estivesse segurando o shift. Então você apertou no meio curso, ele vai andar. Apertou até o final, ele corre. Cara, você imagina a vantagem que isso não te dá no competitivo. Fora a movimentação macia, né, e leve que você consegue fazer com o seu personagem. Porque num teclado normal de clique, você apertou, clicou, ele acionou até o final. Aqui não. Ele analisa cada tecla e ele sabe se você apertou pouco, se apertou muito. E esse danadinho, galera, tem uma bateria de 7.000 mAh. Ou seja, pode deixar o RGB ligado, que isso aqui vai durar a semana inteira funcionando sem problema nenhum. 7.000 mAh é uma bateria e tanto. Nossa, muito grande a bateria. Esse Vicus aqui, Shine 60, nossa, esse RGB é muito lindo, na moral. Em questão de digitar, as teclas são muito macias, então bem rígidas também. Então a gente tem aquele toque padrãozinho de teclado bem feito, sabe? Nada molenga, nada solto. Então você consegue digitar com bastante tranquilidade. Porém, como é um teclado de 60%, algumas teclas estão suprimidas. Então algumas combinações têm que ser feitas para você acionar coisas que você teria num teclado ali maior, né? Com mais teclas, um teclado full, por exemplo. Eu acredito que se eles tiverem um modelo desse daqui com teclado full, seria interessantíssimo também para quem digita. Mas essa disposição das teclas que ficam viradas para frente eu achei incrível. Porque você consegue ler na posição que você tá assim, mesmo segurando. Você sabe que essa é o W, né? Que esse aqui é o U. Você consegue ver ali, ó, nessa posição que ele fica assim, né? E eu acho que para limpar também fica mais legal. Eu achei incrível esse LED aqui. Deixa eu ver a altura dele inclinado para ver se é aceitável. Até caiu aqui. Ó. Nossa, é muito gostoso de teclar. Vou colocar aqui o microfone para vocês ouvirem o barulhinho das teclas, né? Senão vocês vão reclamar. Então, pessoal, tô aqui no software Vicus, né, do Shine 60, e aqui a gente pode fazer várias configurações das teclas desse teclado aqui. Bom, quero mostrar para vocês, primeiro, essa aba teclado aqui, que é onde você faz configurações de combinações, né, porque é aquilo, né, falta algumas teclas, então você pode criar aqui combinações para suprir a falta das teclas, né. A gente tem também configurações de macro. A gente pode até emular o clique do mouse, né? Ou mexer com o mouse através das teclas. A gente tem aqui a configuração de teclas de função, e aqui ele marca quais são as teclas que você pode usar ou não, ou o que está ativado como atalho padrão do sistema, né? A que foi criada aqui para você usar como se fossem as teclas de função. Então você também pode alterar tudo isso daqui se você quiser. Aqui é onde você cria macro para você poder gravar, e tem uma coisa interessante, ele tem tipo uma network que você se faz um login aqui, né? Bota usuário e senha e você compartilha o seu perfil com outros jogadores. Então você pode pegar o perfil de outra galera e colocar aqui que vai funcionar também. E aí é a configuração de cada um para determinado jogo, qualquer coisa assim desse tipo você pode compartilhar, acho muito legal. Mas aqui, por exemplo, a macro é muito fácil, ó. Você vem aqui, grava a macro, ó. E você pode ver que ele pegou aqui os tempos direitinho, né? Ele inclusive aqui marcou a hora que eu apertei a tecla, que eu soltei a tecla, e a macro é gigantesca, sabe? É um negócio assim absurdo, você pode fazer com muitos toques, não é uma coisa limitada, fica bem bacana. Aqui na aba de luz, a gente pode trocar aqui o layout, né, do teclado. Então vamos supor aqui que eu quero colocar um outro modelo, ele vai alterar aqui, olha que da hora que fica. Muito legal, né? Ele vai alterar aqui, fica muito bacana. Outro tipo também, ó, se eu quiser ele joga ali e ele vai fazer conforme eu mexer aqui, né? A gente pode alterar essa velocidade também para ficar mais legal, ó. Fica bem bacana, ó, mais lento, né? Ele salva ali no teclado. E tem uma coisa, esse LED ele não flica, ele não pisca.
Então, ele não cansa a sua vista quando você mexe, e são muito mais cores que um teclado RGB normal, posso garantir para você. Então, tem esse Aurora aqui, ó, que fica sozinho também. São várias configurações, você pode criar, alterar de acordo com a sua preferência. Eu particularmente gosto, se eu não me engano... Ah, tem esse aqui também, ó, ritmo musical. Você usar o microfone do seu computador, quando você põe uma música pra tocar, alguma coisa do tipo, ele faz como se fosse um LED, um VU. Vou mostrar pra vocês, é muito da hora, quer ver? Ó, coloquei uma música pra tocar, e ele faz como se fosse o VU de um som, olha que da hora. É muito rápido, a troca dos LEDs é muito diferente de um teclado RGB padrão. A verdade é essa. Então tem várias configurações aqui também, ó. Separar, ele faz assim, né? A música tá tocando lá e ele faz de acordo com o gráfico estéreo, inclusive, né? Esquerda e direita. Achei isso muito top. Então quem gosta de um teclado dinâmico que reage ao som, ele também faz isso, né? O software faz isso. Lembrando que tem que deixar o software ligado para poder isso aqui funcionar. Aqui é a área do compartilhamento que eu falei para vocês. Então vocês podem criar layouts ou baixar layouts que a galera faz, porque você pode selecionar cada tecla, cada cor que você quer. Então aqui, por exemplo, você pode pegar a configuração de alguém que ficou interessante. Vou pegar esse verde aqui, esse coraçãozinho aqui. Aí ele vai ficar desse jeito assim, mais ou menos, né? Então vou baixar aqui, ó. Olha lá. Aí o layout fica, né, com a cor dos LEDs, como aquele criador ali fez. Muito da hora. Aqui na aba de luz também a gente pode trocar aqui a cor da faixa, né? Que é essa parte aqui de cima. Então tá desse jeito aqui, por exemplo. E eu posso trocar para outra se eu quiser, ó. Eu posso vir aqui e trocar. Ah, fluxo constante, ó, vai ficar desse jeito aqui. Posso trocar aqui a velocidade também, ó. Muito legal, né? Você pode fazer do jeitinho que você quiser. A onda de luz, que é a que tava. Respiração. Aí ele vai ficar alternando ali entre as cores, né? Vai ficar respirando ali, ó. Muito legal. Dá pra você personalizar do jeitinho que você quer. Eu acho esse neon muito bonito. Também, ó. Fica trocando todas. Onda de luz pra mim é o mais bonito, cara. Muito bonito, muito bonito. Você trocar só esse LED aqui. Você também pode editar, né? Fazer o seu próprio padrão que você, se você quiser. Você pode editar aqui no software. Ah, eu quero isso aqui de outra cor diferente, sei lá. Eu venho aqui que eu quero aquela cor ali vermelha. Ó, entendeu? Aí você monta aqui, né? E você pode salvar o efeito de luz e compartilhar. E aí você programa do jeito que você quiser. Você faz aí a personalização do seu teclado do jeitinho que você quiser. E aí nessa parte aqui você pode ver as atualizações de firmware, né? Tanto do dongle quanto do software, do drive, etc. Pode trocar o idioma. Você pode marcar aqui para iniciar junto o software, junto com o Windows, porque você precisa do software para poder ter a função das teclas, né, sendo pressionadas por Hall Effect, que inclusive a gente vai ver isso agora. E nessa tela aqui a gente consegue verificar, né, vários jeitos de você usar o sistema Hall Effect. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um mod de toque, né? Aqui diz aqui, uma única pressão na tecla pode executar duas funções, manter a tecla pressionada para uma função e pressionar a tecla para outra. Então, manter e pressionar, você tem como configurar isso também, ou toque, né? Dá só um toquinho. Depende do jogo que você está jogando, depende da aplicação que você está usando, isso aqui vai salvar muito atalho. Em vez de você ficar segurando combinação de tecla, você, com uma tecla só, você faz várias coisas. Nessa aba aqui, você configura como a tecla vai responder ao seu toque, que isso aqui é a parte mais importante desse software. Então aqui você pode dizer em que momento a tecla vai ser considerada pressionada e em que momento ela vai ser considerada solta. Então vamos supor que você coloca bem aqui no início, né, e coloca bem aqui. Então já o primeiro toquinho que você der, ela já vai contar como acionado, ó, bem na frente, ó, tá vendo, ó? Bem na frente, ó. Isso aqui eu acho muito incrível. Então, vamos supor que você quer que seja mais profundo, né? Tipo, ah, não, eu quero que ela acione só quando ela estiver quase no final. Então, ó, só quando você chega no fim do curso é que ela aciona, no início não acontece nada. Tá vendo? É muito da hora isso daqui. Eu achei isso aqui muito incrível. E aí, o que a gente tem aqui?
A gente tem ali, ó, a visualização, aqui no lado, ó, a gente tem a visualização da onde a tecla está sendo pressionada. Tá vendo? Ela só acontece a pressão quando eu chego naquela área que eu pré-determinei aqui. Então, se eu quero que ela acione logo no início, muito pouquinho, e desacione, ó, a diferença, tá vendo? Ó, ela já deu ali, deixa eu limpar aqui para vocês poderem ver, ó, só de eu colocar ali, ó, no início, ó, já conta como eu tenha pressionado. E é isso aqui que faz a diferença no competitivo, porque você pode inclusive fazer o seguinte, ó, eu quero que quando ela chegar nesse ponto, ela aciona uma vez a tecla, mas quando ela chegar aqui no final, ela repete. Cara, e é muito da hora, porque tem esse esquema de gatilho ininterrupto aqui também, que é esse que eu tô falando, né? A gente tem opções de dizer para ele como que a gente quer que ele faça essa repetição, né? A forma como ele quer que faça a repetição. São muitas configurações que dão muitas vantagens quando ele está jogando no competitivo. Então você pode programar um teclado inteiro para dar uma surra num teclado de clique, porque você vai conseguir fazer coisas aqui que você não consegue fazer num teclado normal. Você consegue fazer uma coisa com esse teclado que a maioria dos jogos competitivos não deixa você fazer, que é o quê? Às vezes você quer fazer um strafe de um lado para o outro e você é obrigado, sempre com teclado comum, a soltar uma tecla para você apertar a outra, senão o jogo não deixa você fazer o strafe. Não dá para você, por exemplo, manter para esquerda pressionado e fazer isso aqui pro teu personagem fazer esse movimento aqui, né? Ele não deixa você fazer isso. Nesse teclado aqui, você consegue fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, a parte que eu falei, tá vendo, ó? Do strafe, ó, tá vendo? Ele até mostra pra você que isso aqui não pode ser utilizado em jogos competitivos, etc, etc. Porque ele faz aquele esqueminha que eu te falei, você escolhe duas teclas e ele sabe exatamente que quando você faz isso aqui, ó, é como se você estivesse fazendo essa alternância aqui, que a maioria dos jogos não deixa você fazer com teclado comum. Se você fizer isso aqui e andar de um lado pro outro, ele não vai fazer o strafe assim, né? Ele vai só ficar com aquela última tecla acionada. Se você fizer isso aqui, ele não anda pro lado. E esse teclado aqui, ele faz essa sacanagem, né? Você fez isso aqui, o bonequinho vai fazer isso aqui. Então imagina, a vantagem que você tem. Fora o movimento analógico, né? O personagem, ele pode ir mais rápido ou ele pode ir mais lento, só com o uso de uma tecla só. Você não precisa apertar o Shift, por exemplo. Configurou tudo, né? Nossa, fica maravilhoso. E aqui, por exemplo, a gente tem essa parte aqui de compartilhamento que você pode pegar os perfis, né, feitos aí para os jogos. Então, por exemplo, aqui tem um perfil para o Apex, aqui tem um perfil para o CS2 e assim vai. Você pode simplesmente compartilhar o que você fez também, né, e pegar ali a configuração da galera já pronta, porque realmente é muito trabalhoso fazer toda a configuração, mas uma vez que você faz, meu amigo, você tem uma vantagem absurda, principalmente no competitivo. Então o software, cara, é super completo. E tem no site lá para você fazer o download, super fácil de instalar e tem que se manter executando, tá? Se você não manter ele executando, ele não faz nenhuma dessas coisas não. Ele também emula comandos de joystick, ou seja, se você quiser emular um joystick de videogame no teclado, você consegue com esse software aqui, utilizando, né, a emulação lá dos emuladores de controle, e aí eles interpretam como se você estivesse apertando os botões do controle mesmo. Então, como é analógico, você consegue ter o movimento dos gatilhos, consegue ter o movimento dos sticks, analógico também, porque é Hall Effect. A pressão é sentida pela tecla, não é uma tecla de liga e desliga, né? Tem a pressão, então achei isso aqui maravilhoso. Então esse aqui é o Shine 60 da Vicus, né? A marca da Aqua aí. Então se você tiver interesse em comprar ele, vai estar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, os links para comprar. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas assim, eu fiquei impressionado com o teclado. Realmente, para jogar, é um upgrade incrível. Quem joga aí no computador, principalmente jogo competitivo, isso aqui dá uma bela de uma vantagem. Bom, não se esqueça de assistir os outros vídeos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E é isso, Rani aqui, até o próximo review. Fui!